Boa tarde, amados irmãos e irmãs. Hoje é dia 8 de abril, quinta-feira da semana, da oitava da Páscoa. Essa semana na qual Jesus vai aparecendo ressuscitado diante dos seus discípulos de diversas maneiras. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vedes minhas mãos e meus pés? Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesse tempo de alegria pascal, no tempo em que a gente celebra a oitava da Páscoa, Jesus vai aparecendo ressuscitado, ora em forma de jardineiro, confundido com o jardineiro, com um transeunte, com alguém, um peregrino que estava de passagem, e assim Jesus vai aparecendo e estimulando, ensinando, orientando e exortando as pessoas, aos seus discípulos, para levarem adiante essa mensagem da ressurreição, essa boa notícia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que a morte nada mais é do que passagem, como dizia São Francisco de Assis: é morrendo que se vive para a vida eterna. Então ali, discípulos de Emaús chegam e contam aos outros discípulos o que tinham visto e como tinham percebido, reconhecido Jesus ao partir do pão. Então, é a forma com que nós podemos reconhecer Jesus ao repartirmos o pão de cada dia, a realizarmos na nossa vida a comunhão, que é o pano de fundo de todos os sacramentos, é o sacramento da Eucaristia. Então, e eles estavam contando tudo isso, ainda estavam contando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja com todos vocês." Essa paz, shalom, é um desejo que tudo de bom se realize. Não é meramente a ausência de guerra. A paz que Jesus nos traz é uma paz mais profunda, mais plena e que nos mostra uma vida plena. Então é essa paz que Jesus oferece a cada um de nós. Eles ficam assustados, cheios de medo, pensavam que estavam vendo um fantasma. Ou seja, eles ainda não acreditavam na presença do ressuscitado, mesmo vendo-o, eles ainda não acreditavam. E aí Jesus mostrou as marcas da paixão, mostrou suas mãos, o seu lado aberto pela lança, e mostrou exatamente: sou eu mesmo, não tenham dúvidas em seus corações. E mesmo assim, lembrando que um fantasma não tem carne e osso, como estás vendo que eu tenho, diz ele, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam alegres e surpresos. Então agora não mais com medo, mas alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?"
E ele voltou a mostrar uma coisa muito interessante, né? No cotidiano que eu apareço. É no cotidiano, no nosso cotidiano de partilha, né? No nosso cotidiano de comunhão fraterna, que o Cristo ressuscitado aparece, porque nós incentivando, né, essa partilha, mais e mais pessoas, isso vai gerar mais e mais vida, né? E quando a gente promove a vida, nós estamos certamente nos encontrando com o ressuscitado, né? Assim, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. E é assim que a gente deve fazer, abrir a cabeça para entender as Escrituras. E não sei porque uns cabeça dura, mas pessoas que realmente possam entender essa mensagem do ressuscitado, para que a gente possa, assim, viver intensamente essa esperança. Eu sei que a gente vive num momento difícil, num momento de tristeza, aflição. As pessoas se perdem diante de tudo isso, em meio a tantas dificuldades. Então é difícil a gente perceber a beleza e a fé na ressurreição e na vida, que não é tirada, mas é transformada, quando a gente acaba de perder um ente querido. Porém, a esperança da ressurreição e da vida deve ser uma constante na nossa vida, no nosso coração, em todo o nosso ser. E na medida em que nós partilhamos, na medida em que nós, no nosso dia a dia, um dia a dia de partilha, de comunhão fraterna, de ajuda àquele que mais precisa, consequentemente nós estamos reconhecendo o Cristo ressuscitado no meio de nós e também da Eucaristia que celebramos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Fiquemos em paz e logo mais às 19 horas nós teremos a Santa Missa, né, pela live do Facebook da Paróquia São Sebastião aqui de Vinhedo. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos.